te fazer o que é. Vencer o medo e fazer dos problemas uma diversão. Não vou esquecer de mim, o sonho eterno não tem fim. É preciso acreditar, jamais desista de lutar. Não importa se eu errar ou se você me odiar, pode até rir de mim, eu sigo e não tô nem aí. Fala galera, aqui quem fala é o tio do Teorias, trazendo a parte 1. E se o Zoro fosse a Tokyo Ghoul? E a teoria começa quando os chapéus de palha estariam prestes a entrar no novo mundo. E quando eles chegam lá, o Zoro acorda, só que ao abrir os olhos ele estaria em um beco escuro. Então ele fica se perguntando o que aconteceu, e ele olha para o lado e vê um cara de olhos vermelhos olhando para ele. Então o Zoro pergunta o que foi, e ele ativa a sua Kagune e tenta furar o Zoro, mas o Zoro corta a cabeça dele fora e depois ele fala que grosseria da parte desse cara. Então ele começa a andar. Então ele vê os prédios tecnológicos e fica passando quando a humanidade avançou tanto. Então quando ele percebe que está perdido, ele olha e vê uma cafeteria. Então ao entrar teria várias pessoas tomando café e teria um menino com um tampão em um olho e que estaria varrendo. Então o Zoro pediu o melhor saque que eles tiverem, mas eles falam que não tem saque. Então o Zoro sai resmungando dali até que um Ghoul olha ele. Era da CCG, mas antes que o Zoro responda ele é atacado por vários fragmentos de Kagune. Então o Zoro fala para todos correrem e que ele cuida disso. Então o Zoro diz que ele cuida dela sem as espadas dele. Então a Touka ataca o Zoro, mas ele desvia e coloca Aki na sua mão e dá um soco na cara dela, assim ela cai no chão ferida. Então vários Ghoul ativa as suas Kagunes. Então o Zoro se vira e vê que teria um ataque vindo à sua direção. Então dá um pulo e corta a Kagune da pessoa ao meio, e depois ele corta a pessoa ao meio. Então ele fala que se deu de cara com o ninho inteiro desses monstros. Então ele começa a cortar todos. Ele fala Zoro sola. Então ele está prestes a cortar a Touka, mas o Kaneki fala não. Então ele segura o Zoro e começa a bater a sua cabeça no chão, mas ao parar de bater o Zoro estaria com a cabeça sangrando, mas ele diz só isso. Então a luta já acabou. Então ele corta a Kagune do Kaneki ferida. Então o Kaneki cai no chão e a Touka pergunta quem era ele. Então ele fala que era um pirata. Então ele para de o atacar e pergunta pirata como assim, e ele explica que no universo dele ele estaria entrando no novo mundo, que seria a segunda metade da grande linha, um maior mar do mundo. Então após ele entrar lá ele acordaria, só que ele estaria em um beco escuro. Então eles param de lutar e o Zoro diz que o Kaneki tem grande potencial e ela diz que o Kaneki é apenas um idiota. Então ele diz que ele poderá ser mais forte que ela se ele o treinar, e ela fala que aquele fracassado nunca superará. Então ele fala que quer dormir lá hoje. Então eles aceitam que Zoro ficasse lá caso ele trabalhasse. Então Zoro estaria indo ao seu quarto, só que ao entrar ele uma menina comendo uma carne humana. Então ele diz desculpa e que não queria incomodar, e na sua cabeça ele pensa que tem que se acostumar com isso. Então Zoro entra em outro quarto e lá estaria Kaneki, e o Zoro fala para o Kaneki não se que ele tem grande potencial, e o Kaneki pergunta o porquê ele não está o atacando. Então o Zoro fala que já o quer atacar o Kaneki. Então o Kaneki fala que ele é muito fraco e pedir ajuda a Zoro para o treinar, mesmo que ele não seja um Ghoul, ele pode o ajudar a ficar mais forte. Então o Zoro fala que ele não vai perder o seu tempo treinando, mas o Kaneki se ajoelha e fala por favor. Então o Zoro fala para ele não se ajoelhar. Então o Kaneki se levanta e diz por favor para o Zoro o treinar. Então o Zoro fala que o treinamento dele será até ele achar uma forma de voltar
voltar à sua realidade e o treinamento será muito difícil. Então Kaneki aceita os termos e o Zoro fala que eles começam agora. Então o Zoro começa a andar. Então o Kaneki fala agora e que ele tem que ir à escola. Então o Zoro pergunta se ele quer ficar mais forte ou não quer. Então se passa uma semana sem o Kaneki ir à escola e quando ele vai, o melhor amigo de Kaneki fala que faltou Touka estariam treinando e o Zoro fala que o Kaneki estava progredindo com o treinamento e que logo ele superará a Touka. Então ela fala que nunca. Então ele começa a puxar um caminhão e o Zoro fala que isso não e nada. Então o Zoro puxa um caminhão que teria vários carros. Então a Touka fala que ele está roubando. Então o Zoro fala que ele está sentindo um mau pressentimento. Então ele fala que alguma coisa aconteceu com o Kaneki. Então a Touka e Zoro saem correndo e ao chegar debaixo de uma ponte eles veem o Kaneki que estaria prestes a devorar um amigo dele. Então o Zoro fala que o Kaneki está cada vez mais parecido com um Golo. Então ele dá um soco na nuca do Kanekino, nocauteando, e a Touka o leva ao hospital, pois ao eles se recuperarem tudo voltaria ao normal, até um dia que o Zoro estaria junto a Kaneki varrendo o chão até que alguém de roupa vermelha entra lá. Ele pede um café com bastante açúcar. Então a Touka diz para não mexer com ele, que ele é uma praga. Então no dia seguinte o Kaneki estaria indo até a escola e no recreio ele estaria tomando um café. Então o cara de camisa vermelha chega perto de Kaneki e começa a conversar com ele até que o Zoro, que iria visitar a escola de Deku naquele dia, vê os dois conversando e pergunta se poderia participar da conversa. Mas eu vou deixando o vídeo por aqui e não esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. E falou!